Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite, aos sábados, 8 horas da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus eu prefiro o Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8. A gente pode ler Marcos, pode ler Lucas, versículo, vamos pegar o versículo 20, vamos um pouquinho mais para frente, só para... A Lucas 8, 27, vamos ver. Amém. Já preguei muito baseado nesse texto, mas hoje eu estava estudando a palavra de Deus, e Deus veio me falar de uma forma, o Espírito Santo, de uma forma diferente. Amém? E eu creio que Deus vai falar no coração de cada um dos irmãos, e falar mais ainda no meu coração. Aqui se trata de um jovem. A Bíblia não relata a idade dele, mas dá a entender pelas atitudes, a maneira como ele que ele se deslocava de um lugar para outro, dava-se a entender que era um jovem. Era um jovem que estava com a vida destruída por demônios, coisas que no tempo em que nós estamos vivendo não é diferente. Quando a pastora Benedita estava falando aqui, ou está sendo dirigido por um ou pelo outro, não tem como ficar no meio. Ou nós estamos sendo dirigidos pelo mal, nós estamos no meio de uma guerra, nós temos um lado, nós não conseguimos ficar no meio, amém? No meio da situação, mais ou menos. Ou nós estamos sendo administrados por um lado, ou nós estamos sendo administrados pelo outro lado. Era isso que ela estava tentando passar para a igreja, não é, pastora Benedita? Eu sei que a igreja entendeu o que ela estava dizendo. É que a gente vê um jovem que ele era controlado por demônios, e alguns escritores dizem que era um maníaco de Gadara, e dá a entender que sim, pela atitude, as coisas que ele fazia, a maldade, mas não ele, mas os demônios, a legião de demônios que estava dominando a vida dele. Eu já vi, parece um pastor, não vou citar o nome dele aqui, mas ele é muito famoso, da presbiteriana, e ele estava dizendo que quando a pessoa é possessa, ela é tomada a mente daquela pessoa é tomada, de uma forma que ela passa a ser 100% controlada por demônios. Eu não sou um teólogo à altura daquele homem lá, de forma alguma, porque ele é um baita de um teólogo, mas não concordo com essa colocação de palavra, porque todas as pessoas que são dominadas por demônios, quando a consciência dela assume uma posição, não há demônio que possa controlar uma mente assim. Tanto é que
quando Jesus desembarca, coloca o pé sobre a praia, em direção a esse vilarejo, este homem, rapidamente, ele quis ir aos pés do Senhor, mas os demônios que estavam sobre a vida dele, quis interferir, e dizendo: o que é que vieste fazer, Cristo, Filho do Deus vivo? Reconhecendo Jesus, mas ele queria se libertar, senão ele não correria. Não foi demônios que correu, ele quis ser liberto, e os demônios logo reclamaram a respeito de estar na vida dele. Então, a primeira coisa, irmãos, eu gostaria de alguns tópicos que foram anotados. Marcos capítulo 5, versículo 3. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podiam alguém o prender. Primeira coisa, irmãos, que a gente vê na vida deste homem, é que ele morava, a casa dele não era uma casa luxuosa, ou seja, uma cabana, mas ele morava em sepulcros, ele morava em situações assim, precárias, pior do que isso. Os demônios conduziam para o deserto, para as matas, mas a maior parte ele dormia no sepulcro, era a casa dele, onde ele morava ali. Passava uma boa parte do tempo no sepulcro. Então nós entendemos, irmãos, a condição que o adversário faz com as pessoas. E vocês podem entender que ele ilude tanto jovens, ele ilude quanto pessoas de idade. Ele consegue enganar, ele consegue, por ele ser um cenógrafo muito inteligente, ele cria cenários que as pessoas olham e gostam do cenário, tanto homens quanto mulheres gostam do cenário que ele monta, que são cenários mentirosos, são cenários que nunca vai acontecer. E quando a pessoa cai nessa condição, se torna não igual, ou pode ser que se torna igual a gadareno naquela situação. Hoje nós estamos vendo o mundo nessa condição, estamos vendo as pessoas nessa condição. Não é pessoas da sociedade, pessoas pobres, não é da alta sociedade, porque classe média nós não temos mais no nosso Brasil, está acabando, vocês sabem disso. Mas da alta, eu vi uma pessoa dizendo que ele dava aula na PUC, nesses lugares aí, nunca viu tanta, irmãos, cada coisa. O Elias Júnior estava me falando, eles fazem roleta russa, vou falar assim, mas de uma maneira que vocês entendem. Eles fazem roleta russa com mulher. A moça entra e os irmãos já sabem, são vários, aí depois vai saber de quem é o filho. Então é a sociedade, isso é quem? Quem chega a esse ponto? Se são pessoas que estão cursando nas mais altas faculdades e universidades, não era para chegar a esse ponto, mas os demônios fazem com que rico, pobre, preto, branco, japonês, alemão, italiano, ele faz com que se submete às suas podridão, às suas nojeiras. Então a casa deste homem chegou a esse ponto, ele chegou a esse ponto de morar no sepulcro. Nós vamos lendo e depois a gente vai entender todo o texto que eu tirei do texto aqui, amém? Segundo, desamparo. Ele era desamparado. Uma pessoa assim, irmãos, não consegue amparo. Uma que é difícil, uma pessoa dessa conseguir ser amparada por alguém, porque a condição que ela está, as pessoas têm medo, as pessoas correm, as pessoas não passam por perto, porque é uma coisa muito fora do normal, é uma coisa demoníaca. Então ele era desamparado, ele não usava roupa. A Bíblia fala que ele andava nu
Lucas 8, 27, o qual nós estávamos fazendo a leitura. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito, olha aí, desde muito, fala comigo, desde muito tempo, estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros, ele andava nu. Imagina a situação deste homem, como o diabo consegue dominar as mentes. Mas Jesus deixou bem claro que ele veio para que nós tenhamos vida, e a tenhamos não é mais ou menos, tenhamos com abundância. É isso que Cristo quer, que Jesus quer para mim, para você. Nós só sofremos porque deixamos de andar debaixo da cobertura que é Cristo. Quando nós entramos no domínio, quando nós queremos ocupar a sala das máquinas, quando nós queremos ocupar a cadeira central, nós vamos nos dar mal, e logo nós vamos estar sendo conduzidos também por inimigos, por demônios. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nesta noite há um povo inteligente aqui, que cedeu a cadeira central para Cristo Jesus, para o poder do Espírito Santo. Eu creio que aqui há irmãos que deixou Jesus sentar na cadeira de comando. E aí não tem como, aí não há demônio que possa com a sua vida, porque quem está sentado na cadeira de comando é Jesus. Mas não tira ele da cadeira, porque vai se dar mal. Às vezes uma aventurinha aqui, outra ali, ninguém está vendo. Às vezes, irmãos, um deslize aqui, outra ali, ninguém está vendo. Mas uma coisa eu vou dizer, o mundo espiritual está vendo. Desculpa. E isso tem uma porta aberta, e quando abre essa porta, ele entra. Se ele consegue passar uma unha, daqui a pouco ele está passando a mão inteira por aquela fresta, daqui a pouco ele está entrando de corpo e tudo, e está comandando tudo. Então começa, tudo tem um começo, tudo na vida deste homem teve um começo. A Bíblia fala que é de muito tempo, então houve um começo há muito tempo. Mas eu consigo parar, não para, não consegue parar. Se Jesus não entrar, ninguém para, ninguém consegue se libertar se Jesus não libertar. Mas se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então isso, irmãos, é uma mensagem real, é uma palavra real. Eu não estou inventando nada, não estou passando medo em ninguém. Eu uso a palavra do Senhor e falo o que está escrito na palavra do Senhor. Então ele estava o quê? Nu. A Bíblia fala que ele era o quê? Feroz. Como vai amparar uma pessoa dessa, irmãos? Como vai ajudar? Como vai alimentar uma pessoa dessa? Mas Jesus, quando ele está na situação, não há prisão tão severa que não abra quando ele diz, abra. Não há doença que possa persistir enquanto ele diz, saia desta vida. Então Jesus é tudo. Mas muitas das vezes, irmãos, vai se escondendo debaixo de uma coisa, de outra, vai se escondendo, e vai juntando muita coisa, e daqui a pouco, irmãos, a montanha está desse tamanho. Mas vamos lá, ele era feroz, Mateus 8, 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saiu ao encontro, 2 endemoniados, não me pergunta nada agora, e vindo do sepulcro tão ferozes, eram que ninguém podia passar por aquele caminho.
Agora imagina a situação que o adversário, que os demônios deixaram para aquele homem. Então nós temos tudo para deixar Jesus cuidar de nós, cuidar das nossas vidas, nos livrar do mal. Nós precisamos constantemente estar orando, estar jejuando, estar buscando, para que o Senhor possa nos dar a direção, porque nós somos falhos, a tendência é para o mal. Mas com Cristo no barco, vai dar tudo certo, tudo vai muito bem. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Ele era incontrolável. Marcos 5, versículo 3 e 4. Ele era incontrolável, não tinha como controlar este homem. Vamos lá. O qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o quê? Imagina, ou imaginem, olha a situação, ele quebrava os grilhões, despedaçava, esmiuçava como se não fosse nada. Amém? Olha a prisão que estava esse homem, que era muito maior do que qualquer prisão humana. Ele estava preso por demônios, por legiões de demônios. Imagina, irmãos, eu acredito, 6.000 demônios, é isso? Uma legião? Imagina 6.000 demônios na vida de uma pessoa. Às vezes eu fico olhando, irmãos, de um certo tempo para cá, às vezes tem um culto de libertação, e as pessoas vêm à frente, e as pessoas recebem oração, aí elas caem, dá um trabalho ali, e o pastor grita, é uma legião. Não é uma legião, é uma casta de demônio. Legião é isso. Legião leva a pessoa a um estado, irmãos, insano. É uma casta de demônio. Eu lembro que tinha um pastor, acho que ele já dorme no Senhor, pastor, não me lembro o nome dele agora. Ele era da Deus e Amor, e ele fundou então uma igreja. Fui pregar na igreja dele, e um dia ele me procurou em casa, e falou, pastor Elias, você não pode ir lá em casa. Eu era pastor no aeroporto em Franca, você não pode ir em casa, porque meu filho está endemoniado. Nós fomos lá, já foi pastor, já foi um monte de gente lá. Eu falei, mas eles já foram lá? Falei, foi, mas eles oraram, e não saiu. Falei, então tem alguma coisa errada, porque são homens de Deus que foram lá. Eu tenho isso comigo, amém? Eu não tenho esse negócio, mas aqui a igreja, não, eu cuido daqui. Outros não me interessa o que eles pensam. Se eles querem falar mal de mim, eles falam para lá, amém? Mas eu vou falar daqui, do que acontece aqui. Aqui é meu rebanho, amém? E lá era meu rebanho. E eu falei para ele, se os outros pastores já foram lá, eu não vou fazer muita diferença, tem alguma coisa errada. Mas mesmo assim ele insistiu. Falei, vamos. Chamei 2 obreiros. Benedita foi, você vai lembrar, foi a esposa do outro obreiro, e foi a esposa do Lázaro também foi. Nós chegou ali, ele rosnando, uns 5 em cima dele ali, segurando as pernas, segurando a cabeça, e ele, falei, tem coisa errada aí. Aí eu cheguei, ele olhou para mim, o que é, pastor? O que você vem fazer aqui? Aí eu cheguei perto dele, ele já me deu uma voadora, e doeu, hein? E doeu. Falei, mas não pode, tem alguma coisa errada nisso aí. Chamei e falei assim, Robson, é mais ou menos, o James, é no jovem. Falei, você segura os pés, o quanto dá, e eu vou segurar a cabeça dele, e você aperta a canela dele. Um segura os pés, outro aperta a canela, esse ossinho.
Nós começamos ali, fazer isso aí e orar, né, para o pai dele. Não... Tá vendo, pastor? Falei para o senhor que era uma legião. Aí nós seguramos ele, apertou a canela. Ele falou na gíria assim: ô meu, você vai quebrar a perna do cara. Falei: dá licença. Vocês estão entendendo? Não é nada. Não era demônio, não era nada. Você vai quebrar a perna do cara. Eles, doeu? Esse ossinho que dói, ó. Enjoelhou um em cima do ossinho e ele falou: vai quebrar a perna do cara. Falei: pastor, tô indo embora. Isso aí é, como é que chama? Não, é uma droga lá, como é que chama? É cachimba, crack. Isso aí é crack. Olha o cheiro que está nesse rapaz. É droga que está nesse filho de senhor aí, né? A legião que está nele é droga. Vocês têm que pôr numa clínica em algum lugar. Aí ele já melhorou. Ô pastor, desculpa aí e tal, aquela coisa toda. E quantos pastores passou lá? Porque se eles foram e não expulsaram, por que eu sou melhor do que eles? Eu não sou melhor do que eles. Porque eles estavam no nome de Jesus. E eu vou também no nome de Jesus. Não tem outra coisa a fazer. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o que acontece? Acontece muito disso por aí. Pessoas ficar nessa situação sem contar quantas vezes. Lembrou agora? Lembrou, né? Deixei tudo lá e fui embora. E tem muitos casos assim, que não é uma legião, pastor. Tem que ter o discernimento disso aí. Amém? E esse rapaz aqui não era nada disso que eu falei. Era uma legião de demônio, andava nu, espraguejando pela cidade, andava dormindo no cemitério, xingava as pessoas, era feroz, prendia, não tinha prisão que segurava. Então ali era algo fora do normal. Amém? Vocês estão entendendo ou não? Ele era incontrolável então. No capítulo 5, versículo 5 de Lucas. E andava sempre de dia e de noite, não parava. Tem um rapaz aqui na cidade, qualquer hora da madrugada que você estiver andando na cidade, você vê ele. Se você descer para os sítios, fazenda, onde tem gado, você vai ver ele caminhando na estrada. Eu sei que muitos aqui já viram. Não é uma pessoa normal. Se você passar por ele, ele te ignora e não há nenhuma manifestação. Então há algo ali. Quando ele quiser, eu não posso chegar nele e falar: vou orar por você. Quando ele quiser, vai haver manifestação, porque tem muitos demônios ali. Amém? Então ele era o quê? Ele andava sempre de dia e noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Essas pessoas, irmãos, que têm vontade de se ferir, pessoas que têm vontade de se cortar, é demônio. Está na cara que é demônio. E ele fazia isso, ele se cortava com pedra. Então a palavra de Deus diz isso. E ele se cortava com pedra. E ele estava completamente dominado. Até a hora que chega alguém maior e muito maior do que ele. Ele estava sob domínio e controle de uma legião de demônios. Marcos 5, versículo 9, isso para a gente sempre recapitulando. Marcos 5, versículo 9. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Amém, irmãos? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Vocês estão entendendo, irmãos? Lucas 8, 29, vamos também recapitular isso aqui.
porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já há muito tempo que arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para deserto. Amém? Então, irmãos, nós estamos vendo a condição que estava este homem. Marcos 5, versículo 14, versículo 17. Mas amém, amém, vamos. E a palavra do Senhor fala: deixa eu ver. Uma coisa, irmãos, que estava ali orando, depois com a ajuda do James, olha uma coisa impressionante que acontece, que estou ensinando hoje, irmãos. Jesus transforma vítimas em missionários. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? A condição que o Senhor faz. Quem eu era, quem você era, quem nós éramos. Agora imagina este homem com uma legião de demônios. E quando Jesus repreende aquele demônio, Jesus repreende aqueles demônios e liberta aquele homem. Agora Jesus usa a situação, transforma, muda a situação. Ele era um endemoniado, uma legião de demônios. Agora ele vai na sua casa, está livre, troca de roupa. Imagina a multidão andando atrás dele, e ele troca de roupa, coloca uma roupa que fazia talvez muito tempo alguém pode ter emprestado, pode ser de um parente, e ele vem todo arrumadinho, amém? Para seguir Jesus. Jesus fala para ele ficar ali naquela região, assim como ele foi usado pelos demônios, agora ele seria usado pelo poder do Espírito Santo como um grande missionário do reino de Deus. É isso que Deus faz. Ele transforma a nossa situação. Muitas das vezes, irmãos, há os crentes que não aproveitam disso, gostam de sofrer. Amém, irmãos? Sabendo que Jesus mudou a situação deste homem gadareno, Ele é poderoso para mudar qualquer situação. O que você precisa, o que você quer, o que você necessita, aonde está nas mãos do Senhor. Ele já te deu a você, só falta um pouco de ânimo, um pouco mais de oração e um pouco mais de fé. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O homem que antes era temido, agora Deus faz dele um pregador da sua graça. Aleluia! O homem que era temido, o homem que todo mundo tinha medo, perseguir, agora estava com o cheiro de Cristo, agora ele estava transformado, agora ele estava mudado, agora ele se torna um pregador de boas novas. Aleluia! A graça de Deus, ela faz isso conosco. A graça de Deus, ela faz isso com você, comigo e com todos quantos quiserem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele transforma a vida e faz desse homem um evangelista. Oh, aleluia! Nós entendemos que ninguém está tão longe que não possa ser alcançado por Deus. Eu falei desse rapaz. Quantas pessoas nessa cidade, quantas pessoas na alta, uma vida melhor nesta cidade, mas eles não estão tão longe quanto eles não possam ser alcançados. O Senhor alcança todos pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele liberta, Ele transforma, Ele cura, Ele restaura e fala: agora vai ser o meu pregador. Aleluia! Glória a Deus! Quantas palavras, quando nós não conhecíamos Cristo, foram lançadas contra nós, os palavrões que muitas das vezes muitos aqui falavam,
E daqui a pouco ele transforma e fala assim: sua boca não vai pronunciar mais isso, porque vai pronunciar a minha palavra, como pregador, como pregadora da minha palavra, do meu evangelho. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão um pouco cansados? Fica de pé, aplauda o Senhor. Esse Jesus está aqui conosco, Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui no nosso meio. Ele recebe o louvor, Ele recebe a adoração. Oh, aleluia! Glória a Deus, adora Ele por alguns instantes. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Glória a Deus, podeis assentar. Ninguém está tão longe que não possa ser alcançado. E nós entendemos que a libertação, por mais que eles falam: ah, minha igreja, meu pastor, só Jesus faz, só Jesus faz, ninguém mais. Se Jesus não fizer, não tem nada feito. Não existe pastor mais poderoso do que o outro, não existe igreja mais poderosa. Ela só se torna poderosa, e o pastor só se torna poderoso se ele estiver totalmente revestido, entregue na graça de Deus, mergulhar na graça de Deus, se torna um homem de Deus, mas nem por isso mais do que os outros pastores. Amém, igreja? Amém. E ele tinha um testemunho de vida. E ele agora queria levar o testemunho dele junto com Cristo, mas ele envia de volta para a sua casa como testemunho. Vai para a tua casa, para o teus, e anuncia tudo que o Senhor te fez. Deixa eu perguntar para a igreja: o que é que Deus te fez? Eu sei o que Ele fez para mim. Ninguém nasce em berço de ouro. Eles falam berço cristão, quer dizer, desculpa, eu nasci no berço cristão. Não existe isso. Meu filho disse para ele um dia: filho, eu estou te cuidando de você, eu estou cuidando de você e estou te ensinando, mas um dia você vai precisar aceitar o quê? Lembra? Era a nossa conversa? Um dia você vai precisar aceitar Jesus no seu coração. Não é porque seus filhos estão aqui, não é porque não, vai chegar uma hora que eles precisam decidir aceitar Jesus, confessar com a boca e crer com o coração, e tudo vai dar certo. E eu gostaria nessa noite, irmãos, eu tenho bastante coisa que eu anotado aqui, mas eu gostaria nessa noite, da mesma forma que Jesus, Ele fez isso na vida daquele homem, Ele é poderoso para mudar e restaurar e transformar também a nossa vida de uma maneira completa. No que é que você precisa? O que é que você precisa? Quando Bartimeu passava, estava ali cego, com aquela capa, autorização, autorizado. Aquela capa que ele colocava era uma autorização. Tem muitos países que eles usam uma capa, então a pessoa faz um documento, eles verificam, e realmente é uma pessoa que tem problema. O cego tem um tipo de capa, o aleijado tinha outro tipo de capa, e assim por diante, tinha uma certa diferença de capa. E Bartimeu usava a sua capa, sua autorização, e ele era cego, e eu creio que cego de nascença. E todos sabem da história de Bartimeu, que todo dia alguém tinha que pegar ele, alguém da família, e levar até a beira do caminho, para que ele pudesse pedir esmola, que ele pudesse mendigar. Ele tinha uma capa de autorização para ser mendigo. Então, está tudo bem, está tudo certo, não vai enxergar mesmo, não tem uma esperança, não tem mais perspectiva de vida. Mas a palavra do Senhor fala que talvez ele ouviu de tantas pessoas
talvez da própria família, dizer assim: eu não aguento mais, todo dia, vai você hoje, eu não aguento mais, eu já fui ontem, hoje, eu estou um mês indo, fulano não foi, ninguém teve condição de pegar ele e levar para a beira do caminho, eu não vou mais, é a última vez. E ele escuta, aí já imaginou, ele era cego, não surdo, e ele escutando isso, talvez, mas como que eu posso fazer, nem mesmo tirar minha própria vida, eu posso, estou conjecturando, eu não posso fazer nada por mim, estou sendo humilhado. Se eu pudesse mudar a minha vida, ter um jeito de mudança para a minha vida, se eu pudesse, imagina a situação desse homem. Mas a palavra de Deus fala, que de repente ele ouve tumulto, as pessoas descendo, correndo para lá, para cá, um tumulto diferente, não tem a presença de um governador, não tem nenhum anúncio que viria para cá o governador, não tem nenhum anúncio que aconteceria outra coisa, que alguém pega, passa por ele e quase o derruba e fala: Jesus está passando por aqui, ou talvez ele segura, meu cego, o que está acontecendo? Jesus de Nazaré está passando por aqui. Irmãos, ele já ouviu falar de Jesus de Nazaré. Talvez ele disse para alguém: a hora que ele estiver na minha direção, no alcance da minha voz, me avise. Ele está perto. E ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece Jesus como filho de Davi. Aleluia, da raiz de Davi. Ele reconhece, era o nome conhecido, que Jesus era muito conhecido, filho de Davi. Até na sua volta, ele sempre vai carregar filho de Davi. E ele clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos, está gritando demais, manda ele parar, mestre. Jesus falou: não, é o contrário, traga ele até aqui. A hora que ele recebe esse convite, a primeira coisa que ele faz, eu já preguei muitas vezes sobre isso, ele tira a capa, porque ele sabia que ele não ia precisar mais daquela autorização. Tem muitos aqui no mundo no atual qual nós vivemos, continua com aquela vida. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Não quer mudar de vida, a coisa está ruim, a coisa está errada, mas continua daquele jeito. Está bom assim? Não, não está bom não, não está legal não. Aquele rapaz, ele não queria mais aquela autorização, ele estava cansado de ser humilhado, ele estava cansado de ser pisado, ele estava cansado de tudo aquilo. E ele sabia que se era Jesus que estava passando ali, ele tinha certeza que o filho de Davi ia dar jeito na sua vida. Ele largou a capa. A capa pode simbolizar um monte de coisa, mas ela simboliza o pecado. Eu não quero mais o pecado na minha vida. Eu não quero continuar essa vida de engano. Não quero continuar fazendo essas coisas escondidas. Isso é a capa que autoriza a mendigar. E para mendigar, tem os demônios que pisam, os demônios que fazem o que eles querem, porque eles sabem que há uma autorização naquela vida para eles entrarem e fazer o que ele quiser. Ele jogou a capa fora e falou: não vou fazer isso mais. Não quero isso mais para mim. Eu quero deixar de ser mentiroso, eu quero deixar de ser falso, ficar enganando as pessoas. Mas eu não estou enganando ninguém, não estou enganando ninguém de verdade, porque a minha vida só vai de mal a pior. E ele joga a capa, fala: não quero isso mais. Se alguém quiser, fica com ela, porque eu estou indo em direção do filho de Davi. E quando ele chega, Jesus fala assim, pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele fala: mestre, eu quero ver.
Então vê, enxerga, aleluia, e a visão dele se abre, e ele começa a enxergar, ele começa a pular, ele começa a glorificar, e fala: eu não solto esse homem, nunca mais, aonde ele for, eu vou com ele, porque ele é o filho de Davi. Não, irmãos, não aceita a vida assim não, muda de vida hoje. Muda de vida hoje, para de deixar a porta aberta. Porque se deixar a porta aberta, ele vai entrar. O único que pode fechar essa porta é você. Jesus não vai chegar e fechar a porta. Mas se você o chamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele vai te ajudar a fechar essa porta. O Espírito Santo, irmãos, me revela no meu coração. Sabe, sim. Ele sabe. Ele sabe. Eu sei. Ele sabe. Mas não é interessante? Interessante é você abandonar tudo, largar a capa e nunca mais pegá-la, porque você não vai precisar dela, porque o Senhor vai abrir a sua visão. E quando Ele abre a visão, é para nós conquistarmos. Vamos conquistar nessa noite. Em nome de Jesus, fica de pé a igreja do Senhor. Da mesma forma que a vida deste homem foi transformada, Ele pode transformar em todos os sentidos. Ele pode trazer prosperidade na sua vida. Ele pode trazer transformação para a sua vida. Ele pode curar as enfermidades. Ele pode mudar a sua vida. Esse Jesus que encontrou com este homem, Ele está aqui, quer encontrar. Ele quer estar conosco. Ele quer nos abençoar. Ele quer restaurar a nossa vida. Ele quer dar continuidade às bênçãos que Ele prometeu na sua vida, mas muitas das vezes aquela capa atrapalha, você está cego talvez, mas Ele quer abrir tua visão. Ele quer que você jogue essa capa fora. Ele quer abrir a sua visão, e você vai começar a conquistar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não está aqui para condenar ninguém, Ele não está aqui para jogar pedra em ninguém, mas Ele está aqui para transformar. Ele sabe que Ele é uma vida melhor para nós, Ele é uma vida melhor para a igreja, Ele é uma vida melhor para mim, Ele é uma vida melhor para nós. Então vamos abrir o nosso coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim. Eu sei, serei fiel ao meu Jesus, serei fiel, serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. A uma carreira uma vitória para alcançar a cada dia. Ao meu Jesus serei fiel. Eu quero mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder.
presença dele aqui. Da sua presença eu quero mais do seu viver, que é pra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez. Basta que me toque, Senhor. Creia, irmãos, e ora. E Ele vai mudar tudo. A minha alma cansada vencer. A noite pode estar escura. Se a noite escura está na gasto, mais uma vez, sinta o toque do Espírito Santo. Basta que Deus está aqui neste lugar, igreja. A minha alma cansada vencer. Se na noite escura está tua luz me guiará. Basta que me toques, Senhor. Pai eterno, de misericórdia, de amor, de bondade, Deus, a quem pertence todas as coisas, nós te adoramos, Senhor, neste lugar, aonde nós encontramos, Pai, toda terça, quinta, sábados e domingos, nós encontramos aqui nesse lugar, Senhor, para te adorar, Senhor, para te exaltar, para engrandecer o teu nome e saber qual é a revelação da tua palavra. Com quem o Senhor vai falar, Senhor? Quantos vão ouvir tua palavra? Mas eu creio, Pai, que todos aqui nesta noite estão ouvindo a tua palavra, ouviram a tua palavra. Aonde ela vai chegar, meu Pai? São muitas pessoas que vão ouvir e vão entender, Senhor, que carece de Ti, e vão entender, Senhor Deus, que não é difícil mudar de vida, é só entregar nas Tuas mãos e confiar no Teu poder, Senhor. Deus de toda a glória, toma a Tua igreja aqui nesta noite, nossas vidas, toma, Senhor Deus, os corações. Há muitos, Senhor Deus, aqui, Senhor, que abrem o coração e fala consigo mesmo, só o Senhor entende que precisa mudar. Alguns estão dizendo, Senhor, eu tenho que parar com isso, mas eu não consigo.
Deus, estamos falando do teu filho Jesus, quando ele encontra com este homem chamado da cidade de Gadara, Senhor. Olha a situação que ele estava, Senhor, e o Senhor transformou a vida daquele homem. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor é o mesmo que cuida de nós, que está aqui neste culto simples. A tua presença, a tua palavra, meu Pai, que o Senhor possa libertar pelo poder do teu Santo Espírito, que o Senhor possa transformar, mudar a mente, Senhor, transformar a mente, que o Senhor possa mover, Senhor, na vida financeira. Entra com provisão, Senhor, não dependendo, Senhor, somente, Senhor, dependendo do mundo, das circunstâncias, meu Pai, mas dependendo, Senhor, de toda a tua grandeza, de toda a tua graça, de toda a tua misericórdia, meu Deus, a cura a ser feita aqui nesta casa de oração, Senhor Deus, os enfermos são colocados agora nas tuas mãos. Entra com provisão, sara as enfermidades, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, restaura a saúde, meu Deus, abra uma abra as portas, meu Deus. E eu creio que o Senhor está fazendo isso. Eu creio que o Senhor está movendo as águas. Eu creio que o Senhor está enchendo este povo com o poder do teu Santo Espírito. Encha os corações, encha as vidas com o poder do teu Espírito, para que todos sintam a tua presença aqui neste lugar, e glorifica o teu nome e exalta o teu nome, porque tu és santo, tu és Deus, tu és maravilhoso, tu és o nosso Deus, a nossa força, o Deus que através de Cristo Jesus, o teu filho, curou aquele homem também chamado Bartimeu. E quantas curas o Senhor realizou e continua realizando na minha vida, na minha casa, na vida da minha esposa, na vida deste povo, na vida desta igreja e de milhares e centenas de milhares que estão, Senhor, ouvindo e assistindo esta palavra, para a glória do teu nome. Anda mais, ele canta lá e pra cá. Vida couve ela raço de canta lá e brecou. Anai de canta lá. Riba nagas. Deus de maravilha, Deus de poder, bendito és o teu nome. A tua palavra é santa, a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira. Nós te louvamos, Santo de Israel, Deus soberano. Estás assentado nos mais altos dos céus, entre os querubins. Os anjos te adoram, aleluia. Os homens também te louvam e te adoram. Nós te adoramos, nós adoramos o teu nome. Engrandecido é o teu nome. Que haja mudança de vida, Deus, que haja mudança de vida no nosso meio, como teu servo disse, meu Senhor. Que teu nome, Senhor, está acima de todos os nomes. O teu nome é santo, tu és santo. Teu nome é santo e tu és santo. Oh, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
e toda a terra está cheia da sua glória. Tu estás aqui conosco, tu estás aqui nesse lugar. Bendito seja teu nome, glorificado é o teu nome. É bom, Senhor, estar na tua presença, é bom te adorar. Glória a Deus! Cadê o Bruno? A Luana? Vai lá junto com a sua esposa. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem sente a presença dele aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Vem aqui, traga ela aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É para você abraçar sua esposa se abraçar, e você, como o cabeça da sua casa, dizer para ela: a nossa vida vai mudar. Deus está entrando com a provisão hoje. Deus está abrindo uma porta diferente para ti. O Senhor está abrindo. Deus está abrindo uma porta para você. E através dessa porta, sua família vai ser abastecida. A sua família vai descansar. Diz para ela diz para você: olha, Deus está mudando tudo. Deus está entrando com provisão. Deus está te dando, filho, uma cura. Deus está te dando uma cura. Fala para Deus assim: Senhor, eu recebo, Senhor, essa cura. Eu recebo essa cura. Agradece a Deus, Bruno, pelo que o Senhor vai fazer, está fazendo já. Tem alguém que já está de olho. Já está de olho. Alguém já está de olho. Senhor Deus, Pai de misericórdia, de bondade, eu creio no Senhor. Eles também creem, por isso que o Senhor, aleluia, Pai, as tuas palavras não caem por terra, Senhor. Elas não caem, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, em toda a sua grandeza, meu Senhor, em toda a tua fidelidade, Senhor, em toda a tua fidelidade, Pai, eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A moça, essa moça ali, ó, há um laço, era para ser pega num laço. A menina atrás da Beatriz, qual é o nome dela? Era para tu ser pega num laço, mas as mãos do Senhor te alcançou. Amém? Porque Deus tem um propósito na sua vida. É no ventre da tua mãe. Queria que você fosse. Eu quero que ela seja diferente. Amém, irmã? Pode ficar de pé se eu estou falando demais. Eu quero que ela seja diferente, sim. Amém? Não é verdade? E Deus tem cuidado. Deus tem cuidado. E Deus está destruindo laços. E tem laços prontos ainda. Tem laços prontos. E você sabe que tem.
Você sabe que tem. Mas o Senhor está destruindo, se você quiser. Se você não quiser, mas eu creio que você quer, senão Deus não estaria falando isso. Amém? Levanta sua mão para o céu, ora com ela, pastora Linda. Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro e Deus forte, toma, Senhor amado, esta vida nas tuas mãos, trabalha no seu coração, trabalha na sua mente, desfaça mesmo, Senhor, todos os laços e toda cilada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca, Senhor, um desejo ardente no seu coração, de estar cada vez mais perto de ti, Senhor. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja, estamos chegando no final de mais um culto abençoado. Eu gostaria que ele de louvor, os anjos, eu sei que você preparou o louvor, mas eu queria que ele de adoração, os anjos te adoram. Amém? O que mais? O que mais? Amém, igreja. Eu vou dar a bênção apostólica. Nós já oramos. Há uma unção muito forte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E você, filha, não pode mudar o mundo. Você sabe que não pode. Ela aqui, Beatriz, você não pode mudar o mundo. Amém? Apenas fica com a porção que Deus te deu. E cuida dessa porção. O restante é Ele quem faz. Queima muitos neurônios, às vezes até te atrapalha na sua caminhada. Mas cuida do que Deus te deu. O restante é Deus quem faz. Cuida da porção, Deus te deu uma porção para você cuidar. Você sabe disso. Cuida dela. Está entendendo? Está mesmo? Então cuida dessa porção. Amém. O resto é com Ele. O resto é com Ele. O que Ele fizer, é Ele quem fez. Amém. Quem sente a presença dEle aqui? Oh, aleluia. Presença muito gloriosa do Espírito do Senhor. O Senhor é mais do que vocês pensam, viu? Ou imaginam. Ele é muito mais. Ele é muito mais. Amém. De mãos levantadas. O amor do grande Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo esse Israel de Deus, todos digam amém. A paz do Senhor. Quem quiser adorar o Senhor, vamos adorar.